dia! Graças a Deus por esse dia. Ontem estava 30 graus, hoje está 20, graças a Deus. Não é verdade? Esse carrossel, essa montanha russa. Mas é bom estar na presença do Senhor. Hoje nós começamos uma nova série no estudo bíblico, com o tema Gerações. E a gente vai falar sobre os relacionamentos familiares, profissionais, sociais. A gente vive uma época onde tem muitas gerações de convivendo. Então acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, mas mais do que querer falar sobre isso, algumas semanas atrás, na intercessão, Deus mostrou através de sonhos e de revelações uma situação onde os mais novos não valorizavam o legado dos mais velhos, não respeitavam, não viam valor na história, na trajetória da geração passada. E ao mesmo tempo, os mais velhos deveriam orientar e ensinar e transmitir os valores para gerações mais novas. E aí, na intercessão, ficou claro que Deus esperava que nós trabalhássemos esse tema como igreja. Por isso que a gente vai usar isso nos nossos estudos bíblicos. É uma série, teremos algumas ministrações todo domingo, 9h30, né, Marquinhos? Marquinhos hoje ele abriu a porta, de costas ele respondeu a pergunta e acertou a pergunta. Então, Marquinhos... É um craque. De costas ele respondeu a pergunta e acertou a pergunta, chegando, né? Imagina se ele estivesse na aula desde o começo, né? Mas chegou no comecinho também, né, Marquinhos? E eu terei a honra e o privilégio de dividir esse estudo bíblico com a minha filha, que vai participar e vai ministrar as nossas vidas, então vai ser uma grande bênção. Vai demorar para chegar no YouTube. Então venha. Então, vai demorar. Tem outros temas na fila, mas vai chegar. Mas se você não quiser esperar tanto, venha que vai ser uma grande bênção. Amém? E hoje, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é uma pergunta. Você gostaria de brilhar? Hein, dona Júlia? Vamos entender isso direito, né? Vamos entender o que isso quer dizer de verdade? Gostaria de ler um texto aqui com vocês, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Eu venho falando nos estudos bíblicos, principalmente nessa última série, a importância de a gente sempre ler o texto todo, não apenas um versículo, porque às vezes o versículo ele pode ser só um fragmento do texto, e não o texto todo. E outra, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, ela foi escrita em frases e parágrafos, Então, os versículos vieram depois. Então, a gente vai ler o parágrafo inteiro, para a gente ter ideia do que realmente Jesus quer dizer para nós quando ele pergunta, ou quando ele nos motiva a brilhar. Olha só. Vocês são a luz do mundo. Ai, mas essa frase cai igual uma música bem afinadinha. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Essas são palavras de Jesus. Jesus, durante o seu sermão, ele trouxe grandes verdades e grandes revelações a respeito da vontade e da verdade de Deus para nossas vidas. E uma delas ele diz, olha, vocês são a luz do mundo. E eu acredito que muitos de vocês já ouviram grandes ministrações a respeito de ser a luz do mundo. E talvez essa possa ser só mais uma, mas eu tenho certeza da parte do Senhor que tem um negócio diferente para a gente pensar a respeito do que é ser a luz do mundo. Porque muitas das vezes
você pode imaginar, eu sou a luz do mundo. Então alguém pode dizer para você, você tem que prosperar, porque você é a luz do mundo. Então tem que prosperar, você vai prosperar porque você é a luz do mundo. Alguém pode dizer para você, você é a luz do mundo, então você vai ser bem sucedido aonde você estiver, vai tudo dar certo para a tua vida, porque você é a luz do mundo. Alguém pode dizer, você vai ser muito honrado, porque você é a luz do mundo, Deus vai te honrar e vai ser uma coisa louca na tua vida, você vai ser reconhecido e etc e tal, porque você é a luz do mundo. Mas sendo bem honesto, essas coisas fazem muito bem para o nosso ego. Prosperar, ser bem sucedido, ser honrado, vendo tudo dar certo. Mas eu tenho certeza que Jesus não estava pensando nisso quando falou que você é a luz do mundo. Ele não estava pensando em massagear o teu ego com promessas. Essas promessas de prosperar, de dar certo, de ser bem-sucedido, elas não aparecem nas palavras que Jesus traz quando ele diz que você é a luz do mundo. Porque o versículo não para aqui. O texto, na verdade, não para nesse versículo. Ele vai um pouquinho além. E mais do que te elogiar como luz do mundo, Jesus está mostrando que, como luz do mundo, tem uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Então não é um elogio. Ai, você é a luz do mundo, que lindo! Mas é um convite a andar com responsabilidade. É isso que esse texto chama a nossa atenção. Porque olha só, né? Quando você é a luz do mundo, o versículo de número 15 diz que você não pode esconder essa luz. Você não pode pegar a luz e colocá-la embaixo de um cesto, porque você está escondendo essa luz. Ao invés de esconder essa luz debaixo de um cesto, pensa num cesto. Põe a luz aqui, vira. Ao invés de esconder a luz, você tem que colocar num lugar adequado para iluminar bem todos os que estão em casa. Então tem uma responsabilidade. Porque eu posso ser uma luz e me esconder dentro de um cesto. Ou eu posso ser luz e ser colocado para iluminar todos. Então a pergunta é, você quer ficar no cesto? Ou você quer iluminar todos os que estão na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver? Olha a responsabilidade que é ser luz. Não é aquela massagem no nosso ego, mas é dizer o seguinte, que você pode ficar no cesto. E não está certo ficar no cesto, porque como luz você tem que ficar no alto, porque no alto você ilumina. E quando Jesus fecha essa questão de ser luz, ele explica exatamente o que significa ser luz. E você vai ver que se é prosperidade ou não, se é ser bem-sucedido ou não, se é ser honrado ou não, se é dar certo ou não, ser luz está exatamente relacionado com as obras que você pratica. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras, as coisas boas que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, ser luz é fazer coisas boas. Que as pessoas veem as coisas boas e o Pai é glorificado. O Pai é glorificado. Às vezes a gente fica pensando assim, eu quero que Deus faça isso por mim, eu quero que Deus faça aquilo por mim, eu quero que Deus faça aquilo outro pela minha família. E a gente tem uma listinha das coisas que a gente quer que Deus faça. Eu quero que Deus cure, eu quero que Deus abra a porta, eu quero que Deus dê isso, que dê aquilo. Eu pergunto para você, você tem coisas na tua lista que glorificam o Pai?
Você tem uma lista de coisas boas como luz que você deveria fazer e faz para glorificar o Pai, porque ser luz não é ser enfeite. Sabe aquele lustre, pastor, eu ponho assim no meio da sala, fica bonito, todo mundo vê. Ser luz não é ser uma peça de decoração para os outros observarem e ficarem admirados. Uau! Ser luz é glorificar o Pai através das obras, das atitudes, das reações que você tem. Então eu convido você a fazer uma lista de boas obras, independente se você está fazendo ou não, e começar a glorificar o Pai, porque isso é ser luz. É as pessoas olharem e ver Deus em você. Ver uma coisa diferente, uma coisa que elas reconhecem que a maioria das pessoas não tem, mas você tem. E não porque é natural teu, é porque você glorifica a Deus através dessas boas obras. E o fato é que a gente tem diante de Deus uma lista de obras, sabia? A gente ouve falar muito do livro da vida, mas lá em Apocalipse fala também da existência do livro das obras. E o livro das obras é o registro de tudo aquilo que nós estamos fazendo nessa vida. Inclusive aquilo que nós estamos deixando de fazer e que nós deveríamos ter feito. Né? E olha só o que a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, no capítulo 12, já terminando o capítulo, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Olha lá. Porque Deus há de trazer a juízo, ou seja, Deus vai julgar, Ele vai olhar e vai avaliar todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Se você pesasse na balança aquilo que você faz, ela penderia mais para o lado das coisas boas ou mais para o lado das coisas não tão boas? Pensa a respeito disso. Pensa a respeito disso. Uma vez a Bíblia conta de um rei que estava dando um banquete para os seus grandes. Ele queria ser o maioral, ele queria ser o cara mais admirado da história. E por achar pouco o banquete que ele estava dando, ele falou assim: traz as taças que a gente saqueou lá do templo de Jerusalém, que a gente vai beber vinho nessas taças, porque eu sou o rei. E enquanto eles bebiam, o rei viu uma mão aparecendo, colado à parede, escrevendo umas palavras que ninguém conseguia decifrar. Chama os mais entendidos, os mais experientes, os mais estudados, os mais sábios. Ninguém sabe o que significa. Aí vem Daniel. E Daniel olha para aquelas palavras, olha para o rei, olha para aquela festança toda e fala: rei, você foi pesado na balança e o teu peso ficou devendo. Rei, tem mais coisas ruins do que coisas boas. Então você vai perder o teu reino esta noite. Teu reino vai passar. E a palavra do Senhor diz que naquela noite os persas invadiram e tomaram o reino da Babilônia. Porque o rei que foi pesado estava devendo. Se Deus pesasse as tuas obras, pesaria mais para o lado das coisas boas ou do lado das coisas más? Porque a palavra do Senhor diz que Ele vai julgar todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, aquelas que ninguém viu. Ele viu e Ele vai julgar. Então, se nós queremos glorificar a Deus e ser realmente luz, nós precisamos olhar o tipo de vida que nós temos e ficar imaginando: isto glorifica a Deus ou isto entristece a Deus? Isso faz Deus dizer uhul, ou isso faz Deus dizer não acredito? Que tipo de reação
A nossa obra provoca, quando Deus olha lá da sua glória, o que você e eu estamos fazendo, que tipo de reação provoca nele? Será que ele se sente glorificado ou não? Porque para ser luz, as nossas obras têm que glorificar a Deus. E de preferência, né, pastor, as boas obras, porque foi o que Jesus disse. E obviamente que boas obras não salvam ninguém. Então não adianta eu colecionar uma lista enorme de boas obras, porque a palavra de Deus diz que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 2, versículos 14 e também o versículo 17, o seguinte: qual é o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Será que esta fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, boas obras, por si só está morta. Então a palavra do Senhor convoca você e eu para olharmos a nossa vida e pensar: o que nós estamos fazendo aqui, de verdade? Estamos só interessados nas coisas que Deus pode nos dar, e Ele pode, porque Ele é poderoso para te dar muito além do que você pode pedir ou pensar, e ponto final? Só quero saber das coisas que Ele pode me dar. Ou você está aqui para viver um relacionamento verdadeiro, do tipo: Senhor, o Senhor pode me dar essas coisas, mas eu também quero te glorificar através das minhas boas obras, para que a minha fé não seja uma fé religiosa, uma fé de que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas uma fé de quem realmente quer um relacionamento com Deus, uma fé de quem realmente quer viver com Deus. Deus está nos chamando para a gente ser essa luz, a luz de quem pratica coisas boas, coisas que glorificam ao Senhor. E eu trouxe para você uma lista de boas obras para você e eu praticarmos, para a gente se desafiar a praticar essas coisas. Falar assim: Senhor, eu quero isso, eu vou tentar isso, eu vou viver isso, porque eu sei que isso vai te glorificar, então não vou deixar de fazer. Olha só, e não é impossível, porque está na Bíblia. Tá? Aqui tem uma lista de coisas boas para você começar a praticar e glorificar a Deus. E foi resumido nisso que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Então você quer glorificar a Deus? Está aqui, ó. Está aqui. Esse grupinho de palavras representam tudo aquilo que você pode fazer para glorificar a Deus através das tuas obras. Começando pelo amor. E eu gostaria de chamar a tua atenção aqui, porque a gente não precisa ter a visão ingênua do amor. Aí você pergunta: nossa, mas o que é a visão ingênua do amor? É aquela visão de alguém que acha que tem que ser bonzinho, que tem que passar a mão, passar o pano, dar desculpas. É uma visão ingênua do amor. Quer saber qual que é a visão bíblica do amor? É essa que está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 13. Você quer amar alguém? Quer amar alguém mesmo? Primeiro, seja paciente. Porque o texto está falando, não sou eu. E ainda bem que não sou eu, porque de mim você pode até criticar e discordar, mas ali é Deus falando conosco através da sua palavra. Então você quer amar, seja paciente. Porque a palavra de Deus diz que o amor é paciente. Seja bondoso. Não se arda em ciúmes. Não fique roendo as unhas por causa de ciúmes, porque isso não é amar, isso é ser possessivo, isso não vai glorificar a Deus. Quer amar? Não se envaideça. Porque eu sou muito bom, sabe? Porque eu estudei demais, porque eu falei demais, porque eu fiz demais.
E parece que é tudo eu, tudo eu, tudo eu. E amor não é sobre você. O amor é sobre aquilo que você entrega para o outro. Então não se envaideça. Não se ache melhor. Não se ache superior. Não se ache mais hábil que o outro, porque essa vaidade não tem nada a ver com amor. Não seja orgulhoso. Sabe? Parece que o que um fez é sempre bom e o outro não serve para nada. Porque só ele está certo, só ele tem razão, só ele funciona. Não seja orgulhoso. Seja humilde de reconhecer quando está errado, de reconhecer quando não consegue, de reconhecer quando não dá certo, de reconhecer quando precisa de ajuda, de que precisa de alguém para estar perto, para estar do lado. Não seja orgulhoso. Não se conduza de forma inconveniente. Sabe, o inconveniente é o chato. É o cara que quer falar tudo, que quer resolver tudo, que sabe tudo, que faz tudo, não dá chance para ninguém, porque ele é o tal. Não seja inconveniente. O que mais? Não busque somente os seus interesses, não se irrite, não se ressinta do mal, não se alegre com a injustiça, se alegre sim com a verdade. Se tiver que sofrer, sofra. Se tiver que crer, creia. Se tiver que esperar, espere. Se tiver que suportar, suporte, porque isso é amor. E essas são as boas obras que vão glorificar o Pai. Não é aquela prosperidade que eu fico orando todo dia para ter. Porque um dia Deus pode te dar e um dia Ele pode não te dar. Mas essas coisas glorificam o Pai. E elas são muito difíceis. São ou não são? Mas elas não são impossíveis. Se a gente começar pequeno, Senhor, eu vou começar, deixa eu ver por onde. Eu vou começar sendo mais paciente. Já vai ser difícil, mas eu vou começar por ali. Porque ao ser mais paciente, eu começo a glorificar o Pai e passo a me tornar a luz que Ele quer que brilhe diante dos homens. Só que não para por aí, porque eu mudei de versículo, mas o versículo continua. Amor é tudo aquilo que você viu, e já é uma lista enorme, já dá para o ano inteiro. Mas quer glorificar o Pai através das boas obras? Seja alegre. A alegria é uma coisa incrível, porque você olha o sofrimento, mas o sofrimento não controla você, porque você é alegre. Sabe o lance do choro durar uma noite? É só uma noite. No dia seguinte eu vou abrir a porta para a alegria e deixar ela entrar no meu coração. E ela não vai, a tristeza, o choro não vai ofuscar a luz que Deus quer que eu seja, porque o que Ele quer que eu seja é alegre. Então serei alegre. É como Paulo falou, eu vou viver contente diante de toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente, então eu vou aprender a ser alegre. E ser alegre, eu vou glorificar o Pai. E vou ser a luz que Ele espera que eu seja. Seja também uma pessoa de paz. Seja um pacificador, aquele que promove a paz. Seja interior e seja aquela exterior, porque às vezes na hora da confusão a gente escolhe um lado, atira para o outro, porque a gente quer ver o circo pegar fogo. Aí junta o grupo daqui com o grupo de lá e fica um atirando contra o outro e um acusando o outro e um envenenando o outro. E aonde que está a paz dessa coisa? Em lugar nenhum. E a luz? Muito menos. Então, seja uma pessoa da paz. Senhor, para de briga. Eu vou ser da reconciliação. Vou trazer esses dois lados aqui. Gente, vamos ser luz. Vamos glorificar o Pai. Vamos agradar a Deus. Vamos parar de discórdia, de divisão. Porque só está o inimigo dando risada da gente. Está ele lá sapateando de felicidade, vendo essa loucura toda aqui. E Deus não está sendo glorificado. Então vamos parar
com isso, em nome de Jesus. Vamos ser da paz. Vamos ser da longanimidade. Vamos ter esse ânimo que não vai parar na primeira pedra no meio do caminho. Senhor, eu cansei de esperar, de orar, de jejuar. Pastor, eu não quero saber mais. Desanimei. Está errado. Desanimar tira de você a capacidade de ser luz. Então se reanime. Quando Davi estava voltando, que ele viu, né, a cidade toda saqueada, queimada, família sequestrada, ele falou, a palavra do Senhor falou que ele chorou até não aguentar chorar. Mas eu não sei que choro que é esse, gente. De chorar que você não aguenta mais chorar. Não sei como que é. Mas a Bíblia diz que ele chorou de não aguentar mais chorar. E sabe o que ele fez? A palavra do Senhor diz que ele se reanimou no Senhor. Às vezes o que você precisa disso é se reanimar no Senhor. Fala, Senhor, reanima aqui, ó. Eu estou quase morto, eu estou quase sem vida, sem esperança, sem vontade, sem prazer. Porque eu não aguento mais. Eu estou como Davi, chorando até não conseguir chorar mais. Mas me reanima, porque eu quero voltar e correr atrás da minha família e restituir a minha casa, o meu lar, os meus sonhos, o meu futuro em nome de Jesus. Isso a longanimidade te dá. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, se controlar, parar de ser desequilibrado, de achar defeito em tudo, de apontar tudo como se tudo tivesse errado. Isso não precisa. Não precisa. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, ser luz não é ter o ego massageado, com promessa de prosperidade, de que Deus vai te prosperar. Talvez não, talvez sim, só Ele sabe. De honra, não, você vai ser honrado. Talvez sim, talvez não, só Ele sabe. Mas ser luz é fazer uma listinha com boas obras e falar assim, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Isso aqui eu vou ter dificuldade, então me ajuda. Isso aqui, não sei se eu ainda consigo, vou deixar mais para frente, mas eu vou chegar lá, porque eu só quero te glorificar. Eu quero exatamente, né, isso que o Senhor falou no último versículo que nós lemos esse texto. Assim, brilhe também a luz de vocês. Não esconda a tua luz no cesto. Deixe as pessoas verem. Mas o que elas têm que ver? Não são os teus talentos naturais, não é a tua prosperidade, não é o que você conquistou nessa vida, né? Porque elas podem ficar felizes ou podem ficar com inveja, né, do que você tem e ficar torcendo para você perder, mas que elas vejam as boas obras que você faz, porque essas boas obras glorificam o Pai. Então você pode pedir as coisas para Deus? Claro que pode, não estamos dizendo que não pode. Mas o que você entrega para Ele? O que Ele vê em você? Só uma pessoa que pede, 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 pede? Ou Ele vê em você uma pessoa que glorifica? E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa palavra fala demais comigo, porque eu preciso demais dessas coisas. Porque eu também sou uma pessoa que gosta bastante de pedir. Então eu acho que eu preciso praticar mais. Eu acho que todo mundo está nessa mesma condição. Fala, Senhor, eu quero ser luz. Não é essa luz, né, egocêntrica, que se preocupa mais com o meu bem-estar. Porque é isso que às vezes a gente pode pensar. Eu quero ser aquela luz que te glorifica, através das coisas boas que eu aprendi a fazer andando com o Senhor. Você quer isso? Porque Ele quer que você tenha isso. Ele falou, brilhe, brilhe. Ele não te deu opção, Ele te deu um comando. Brilhe também a luz de cada um de vocês diante dos teus familiares, no teu trabalho, no trânsito, na escola, aonde você estiver. Brilha, brilha,
Brilha através das coisas boas que você aprendeu na palavra de Deus, que você pode fazer, porque elas podem ser difíceis, mas elas não são impossíveis. Brilha para que o Pai seja glorificado, para que as pessoas olhem e falem assim, viu lá? Está com um problema em casa, mas não se abate não. Você viu lá? Está passando por uma enfermidade doida, mas está de pé. Incrível isso, eu não tenho essa força, não tenho essa capacidade. Olha lá, está sempre sorrindo, sempre feliz, fico até incomodado, não aguento isso. E Deus sendo glorificado, o diabo envergonhado, porque ele só queria que você fosse trevas. Mas ele não conseguiu apagar a luz de Jesus na tua vida. Então fecha os teus olhos por um momento. Pense em todas essas coisas aí que você viu. Eu vou confessar para você, falta um monte para mim. Não tenho nenhuma parte, mas eu quero. Porque essa palavra fala comigo, sabe? De parar de ser aquele que só quer receber, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Mas, Senhor, o que eu te darei? Não é prata, não é ouro. São as boas obras que glorificam o Pai que está nos céus, que vai olhar para você sentado no trono e dizer, quando eu for julgar, vai estar no saldo positivo e vai ter galardão sim. Pecou, mas se arrependeu sim. Tentou fazer o melhor sim, porque eu testemunhei. Né? Quantas vezes foi paciente, quantas vezes esperou, quantas vezes suportou, quantas vezes teve calma, quantas vezes teve domínio próprio. Deus viu, Ele viu, para te recompensar, não com as coisas materiais, porque elas vão e vêm, elas ficam, mas com uma eternidade, um galardão sobrenatural que só Ele pode te dar. Então, na tua lista, comece a incluir as tuas boas obras e comece a praticar. Repete comigo, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Porque eu entendo que ser luz é muito sério. Mas eu entendo também que se eu encarar este desafio, o teu nome vai ser glorificado. Então me dá força, sabedoria, inteligência, para que nas minhas obras, nas boas obras, o teu nome seja glorificado e todos vejam a tua luz brilhando através da minha vida, em nome de Jesus. Eu vou dizer o que vai acontecer com você. Eu vou dizer o que vai acontecer com você quando você passa a ser esse tipo de luz. As pessoas te olham diferente. Elas não conseguem explicar, mas elas te olham de um jeito diferente. Elas veem você como alguém um pouco fora da curva, sabe? Tá todo mundo aqui embaixo dessa normalidade, mas você é um ponto aqui em cima, fora da curva. Elas não sabem explicar. Porque elas veem que você é de carne e osso, que você tem conta para pagar, que você tem filho para cuidar, que você pega trânsito, que você fica doente, como todo ser humano, mas elas não conseguem explicar o que acontece com a tua vida. É a luz. São as boas obras que glorificam o Pai. Então, as pessoas vão te olhar diferente. Eu vou falar uma outra coisa que pode acontecer. Elas podem te criticar. Elas podem te criticar. Porque, né? Quem está nas trevas, né, pastora? Vai olhar e dizer assim, até parece que é tudo isso. Elas vão te criticar. Elas vão. Só que cada vez mais que elas criticam você, por ser luz, por ter boas obras, mais o Pai é glorificado. Aí eu pergunto para você, o que vale mais? Se acomodar para não ser criticado ou glorificar o Pai através das tuas boas obras? Escolha um lado, porque elas vão te criticar, porque você escolheu também um lado. E a terceira coisa que vai acontecer, o diabo vai se armar. Porque ele não quer você na luz. Não quer. Mas sabe o que vai acontecer?
ele vai ficar embaixo dos teus pés em nome de Jesus. Vai ficar embaixo dos teus pés, porque cada vez que você pisar na cabeça dele, por causa das boas obras que você aprendeu a viver, mais o Pai vai ser glorificado. Pensa no caso de Jó. Jó queria arrebentar. Satanás queria arrebentar com a vida de Jó. Quem saiu vitorioso disso tudo? Sabe por quê? Porque ele tinha boas obras. Não importava o dinheiro que ele tinha, não importava os bens, se ele era milionário ou não. Ele tinha boas obras. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, que só, arrebentaram com ele, a palavra do Senhor diz que Deus transformou a sorte de Jó. Quem quer ter a sua sorte transformada? A gente já falou sobre isso. Então vai orando aí, vai falando, Senhor, eu quero ser assim, não quero ser mais assado. Eu quero fazer isso, não quero fazer mais aquilo. Nessa contabilidade, o meu saldo vai ser positivo de boas obras em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.